aqui que hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas o que é essa tal de taxa Selic, por que você precisa saber o que ela é, como que ela impacta na sua vida e você nunca mais vai precisar ver outro vídeo com esse tema. O que acontece muito? A Selic subiu, o que eu faço? A Selic caiu, o que eu faço? Toda vez é a mesma coisa, muda a taxa Selic e vocês se desesperam. Muito disso acontece porque vocês ainda não entenderam de fato o que é a taxa Selic, então é para isso que euzinha estou aqui hoje para te explicar. Meu nome é Fernanda Menossi, se você nunca mais quiser ter dúvidas do que fazer com seu dinheiro, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, porque através das minhas dicas eu sei que você vai deslanchar com a sua vida financeira. Primeiro de tudo, definição básica do que é a taxa Selic. Taxa Selic é a taxa básica de juros. Beleza, Fernanda, já escutei essa definição trocentas vezes, mas eu não entendo o que isso significa. Ela é a taxa que influencia outras taxas. Então, quando você vai pegar um empréstimo, quando você vai fazer um financiamento, quando você vai emprestar o dinheiro para o banco através dos investimentos, tudo isso é impactado pela taxa Selic. O que acontece é que não impacta só a gente, pessoa física, mas impactam as empresas também, e por isso ela é uma taxa muito importante. Todos os cálculos de juros que os bancos fazem vão ser baseados na taxa Selic que foi calculada. E como que se calcula a taxa Selic? Na verdade, a gente tem o Copom, que é quem determina qual que é a taxa Selic meta. Então, eles determinam uma taxa Selic que eles querem atingir, e aí não significa assim, que eles vão num dia e falam assim: hoje a taxa Selic vai ser 2%, e aí de repente já virou 2%. Não é bem assim. O que o Copom faz é comprar e vender títulos de forma que influencia o mercado, e aí dessa forma eles fazem a taxa Selic subir ou descer. Beleza, até aqui foi só a definição técnica. Vamos ver agora como que a taxa Selic vai impactar na sua vida. Primeiro de tudo, a gente precisa entender qual é o objetivo do governo em fazer a taxa Selic cair. A gente entende que quando a taxa Selic cai, os juros para fazer empréstimos e financiamentos eles vão cair também. Com isso, incentiva a economia, estimula as pessoas a irem para a rua gastar e estimula que as empresas gastem também. Então, a taxa Selic mais baixa influencia que mais dinheiro entre no mercado. Qual é o ponto negativo disso? Quando muito dinheiro entra no mercado, mas a oferta de produtos se mantém a mesma, a gente tem o que? Inflação. Os preços começam a subir. Quando a gente tem uma alta da inflação, significa que a gente está perdendo o nosso poder de compra. Já ouviu esse termo? Depois a gente pode fazer um novo vídeo falando só sobre inflação. Mas o que a gente precisa saber hoje é entender que Selic baixa, inflação mais alta. Pensando como investidor, isso já é negativo, porque o investimento básico, como Tesouro Selic ou poupança, ele já vai ter uma rentabilidade negativa, porque ele está rendendo abaixo da inflação. Não vou entrar nessa parte toda tecniquez de inflação agora, tá? Deixa isso para um próximo vídeo. Mas quando a gente pensa como sociedade, isso também tem um impacto bem negativo, porque uma inflação crescente significa preço dos produtos crescendo também, e dado todo o cenário que a gente está vivendo, a gente sabe que a gente não está ganhando proporcional ao quanto nossa inflação está subindo. E aí, qual que a medida que o governo está tentando aplicar agora? Ele está tentando subir a Selic, porque subindo a Selic, as empresas e as pessoas diminuem o consumo e com isso a inflação tende a cair. Por que vai cair? Porque como a Selic vai subir, os juros vão ficar mais altos, o consumo fica desestimulado e aí a gente tem essa regressão da inflação. Então essa é uma medida que o governo está tomando para tentar conter a nossa inflação. Por isso que tem esse sobe e desce aí de Selic. Entendam isso e com essa base, toda vez que vocês verem uma mudança na taxa Selic, vocês já vão entender qual que é o comportamento do mercado que está sendo esperado. E se você está achando muito a taxa Selic a 3,5%, saiba que a projeção para até 2023, ou seja, depois de amanhã praticamente, é para a Selic voltar no patamar de 6,5% ao ano. Então se preparem porque muitas subidas ainda estão por vir. Obviamente isso é uma projeção, não é uma afirmação, mas se isso está sendo projetado é porque tem a tendência de chegar lá. Então quer dizer que a Selic subindo tanto, voltando aí para 6,5%, a renda fixa vai voltar a valer a pena? Ela nunca deixou de valer a pena. Entenda que cada investimento tem o seu propósito e tem investimentos que a gente nunca vai conseguir fugir, como por exemplo o Tesouro Selic. Não dá pra gente deixar de investir no Tesouro Selic porque ele é um investimento básico ali que a gente tem, que ele é acessível, ele tem uma alta liquidez, ele tem uma rentabilidade boa e eu posso resgatar no dia que eu quiser. Então não dá pra gente deixar de investir no Tesouro Selic mesmo quando estava 2% ao ano. Obviamente agora a renda fixa volta a ficar
mais atrativa para vários outros tipos de investimento. Mas investimentos básicos, onde a gente precisa de liquidez diária, não tem como a gente fugir da renda fixa. Entenda uma coisa, para quem procura muito esses investimentos para reserva de emergência, esse é de fato o lugar correto para você investir sua reserva de emergência, mas a sua reserva não foi feita para se multiplicar. O dinheiro da reserva de emergência não é um dinheiro para você triplicar em 2 anos. É um dinheiro para você ter ele com segurança e alta liquidez. Então a renda fixa nunca morreu. Quem falava para você que renda fixa tinha morrido, estava viajando e estava querendo te enganar, tá bom? Agora, para você que já investe, esse cenário pode te dar um pouco de aflição no seu coração. Por quê? Porque existe a famosa marcação a mercado. Já ouviu esse termo? Se não, comenta para mim que eu posso te explicar num outro vídeo. O que vai acontecer agora é, se você já comprou títulos de renda fixa lá atrás, hoje você vai entrar na sua corretora e você vai ver que eles estão desvalorizados, vai parecer que você perdeu dinheiro, mas isso é a marcação a mercado, então hoje vai parecer que o seu investimento perdeu valor. Mas se você comprou títulos de renda fixa pré-fixados, que você vai deixar eles presos ali por um bom tempo, não se esqueça de que até o vencimento deles, o valor, o prêmio que foi acordado com você lá atrás está garantido, então não se preocupe com isso. Agora, se você está entrando agora no mercado dos investimentos, se você vai começar a investir agora, é um ótimo momento para você. Você está surfando numa onda muito boa. Quando a Selic começa a subir, os outros investimentos acabam acompanhando essa subida da Selic, assim como também acompanharam a descida dela. O que isso significa? Significa que tanto os investimentos de liquidez diária vão render mais, afinal de contas a Selic já está mais alta, quanto os investimentos de médio e longo prazo também vão aumentar o prêmio que eles vão te pagar. Por quê? Se a gente tem uma projeção já marcada, instituída pelo governo, de que a Selic chegue em 6,5%, eles não vão mais oferecer um investimento para você de 3 anos pagando 4% ao ano, porque isso daí já está muito abaixo do que a Selic está hoje e do que ela vai virar. Então devem começar a surgir novos investimentos com valores, prêmios melhores do que estavam sendo oferecidos no tempo em que a Selic estava 2%. Então se você está começando a investir, é uma boa oportunidade, e se você vai diversificar os seus investimentos, que é o que eu sempre recomendo, bons títulos aparecerão. Porém, nem tudo são flores e existem impactos negativos nos investimentos com a Selic. O que acontece? Você, investidor, vai lá, quer investir seu dinheiro e você quer ter uma maior rentabilidade com o menor risco possível, certo? O que acontece? Quando a gente pensa no mercado de renda variável, e aqui eu vou focar mais no mercado de ações, a gente sabe que bons lucros são esperados, porém existe um risco ali acordado. Quando a renda fixa começa a subir muito, esse risco da renda variável para de valer muito a pena. Ou seja, aqui em renda variável você tinha que contar com uma rentabilidade que não era garantida, mas que tendia a ser alta, então você tinha esse risco envolvido. Quando a renda fixa volta a subir, você consegue encontrar em títulos seguros uma rentabilidade boa, garantida, com um risco muito menor do que na renda variável. Quando a taxa de juros começa a subir, a bolsa de valores tende a ter uma queda, porque entra nesse cenário. Para que eu vou correr o risco aqui, sendo que aqui eu tenho a mesma coisa, só que com muito mais segurança? Então isso pode acontecer. Agora, uma coisa que às vezes pra gente é um espanto, né? Fala assim, nossa, a Selic vai subir mais. O mercado já está esperando isso, então a gente vai sim ver correções ao longo dos anos, porém não vai ser uma coisa tão expressiva, porque o mercado já contava com essa subida da taxa de juros. Então pode ser que a bolsa sinta um impacto, mas não seja tão forte quanto ela já sentiu lá atrás em outros anos. De qualquer forma, é sempre bom estar de olho e ver nos seus investimentos o que vai continuar valendo a pena. É sempre legal toda vez que você vai investir, por mais que às vezes você já tenha uma cabeça de esse percentual aqui sempre vai para renda variável, dá uma olhadinha em renda fixa, vê se com essas mudanças no cenário novas oportunidades não surgiram. Nunca se feche exclusivamente com um único tipo de investimento. Não seja essa pessoa cabeça dura na hora de investir. Você tem que estar aberto ao mercado, você tem que sempre olhar a carteira de ativos que estão ali disponíveis para você. Antes da gente seguir, então, vamos fazer um resumão aí para vocês recapitularem tudo?
Taxa Selic, taxa básica de juros que impactam em outras taxas, ou seja, agora se eu quiser pegar um empréstimo, fazer um financiamento, provavelmente eu vou pagar mais caro. Para os meus investimentos de renda fixa, isso tende a ser bom, eu vou ter uma elevação nos prêmios que vão me pagar, e em renda variável pode ser que eu sinta uma queda ali nas minhas ações, que pode ser temporária, pode ser de médio prazo, mas pode ser que eu sinta. Mas peraí, Fernanda, você está falando que pode ter impacto no financiamento? Eu já tenho um financiamento, isso pode ter impacto para mim? Pode. Principalmente no ano passado, muitos financiamentos começaram a ser ofertados com uma taxa de juros diferenciada que a princípio parecia maravilhosa. Como que era essa taxa? Eles faziam financiamento, normalmente o financiamento é sempre com uma taxa pré-fixada, né? Então 10% ao ano, 8%, 5% ao ano. Só que no ano passado eles começaram a ofertar muitos financiamentos assim: a taxa do seu financiamento vai ser IPCA mais 3%, Selic mais 4%, CDI mais 5%. E aí quando a gente olhava isso, parecia maravilhoso, porque a Selic estava 2%, então 2% mais, sei lá, 3%, 5% ao ano, nossa, é esse financiamento que eu vou fazer. Só que o que acontece, quando a Selic sobe, esse seu financiamento passa a cobrar mais caro também. Então se você contratou um financiamento que tenha essa parte que a gente chama de pós-fixada, ou seja, que ela está indexado a Selic, a CDI, a IPCA, saiba que o seu financiamento pode correr o risco dele aumentar muito qual que é o valor dos juros anual. Se você tem esse tipo de financiamento, você vai agora ligar para o banco e ver se você consegue substituir a sua taxa, se vê se tem alguma portabilidade interna que você consegue fazer. Se não tiver, você recorre a bancos vizinhos e vê se você consegue fazer uma portabilidade e corre já logo para uma taxa fixa de juros. Quando a gente pensa em dívidas de longo prazo, a gente não pode atrelar nossa dívida a um indexador. O que é esse indexador? No caso que a gente está falando hoje é de Selic, IPCA, mas pode também ser CDI, você tem alguns indexadores, mas qual que é o problema? Como é longo prazo, a gente não sabe o que pode acontecer com esse tal de indexador. Ele pode subir muito, ele pode descer mais, que vai ser bom, só que a gente não tem o controle. Então se você tem alguma dívida, pode ser financiamento, pode ser empréstimo, o que for, atrelado a um deles, você vai agora tentar renegociar essa dívida antes que os juros subam mais e você acabe se ferrando com isso. Se você está para pegar um financiamento, já não caia nessa cilada. Já entra no financiamento com um valor fixo. Putz, Fernanda, mas é que hoje o meu financiamento está sendo oferecido com Selic mais 2%, ou seja, está saindo 5,5% ao ano. E um outro financiamento está sendo ofertado com 7% ao ano, ou seja, está muito mais caro. Eu entendo, mas pensa só, se a Selic voltar para 6,5%, o seu financiamento já passou a ser de mais de 8% ao ano, então já descasou. Lembra que lá atrás a Selic já foi 14%? Imagina se isso volta a acontecer. A gente não sabe, isso daqui é Brasil, a gente não tem controle da situação. Então largue logo essa dívida, substitua por uma dívida mais estável. Por mais que hoje você pague um pouco a mais, pelo menos você vai estar segura no longo prazo de que o seu financiamento não vai subir de valor, tá combinado? Agora, se o seu financiamento já era de valor fixo, fica tranquilo, nada vai mudar para você, tá bom? O que pode acontecer é que se você tentar renegociar o seu financiamento, você não vai conseguir uma condição melhor, mas até aí, dos males o menor. E aí, a cabeça tá explodindo muito? Tá doendo? Teve muita informação diferente de uma vez? Eu sei que eu falei de coisas um pouco mais técnicas aqui hoje, então eu fiquei falando de inflação, Selic, indexador, investimentos. Se você tem dúvida de qualquer um desses termos que eu falei, escreve pra mim aqui embaixo para eu fazer novos vídeos cobrindo esses buracos de conhecimento que podem ter ficado. Se alguma coisa que eu falei ainda ficou um pouco confusa, me avisa que eu trago aqui mais conteúdo voltado disso pra vocês, mas a minha intenção é que esse vídeo seja o seu guia definitivo da Selic. Selic subiu mais? Eu sei que a Fernanda falou que se a Selic subiu mais, a inflação vai cair, renda fixa vai melhorar e renda variável pode piorar. Selic voltou a cair. Bom, a Fernanda falou que se a Selic voltou a cair, a inflação pode subir, o investimento de renda fixa vai pagar menos e renda variável pode pagar mais. Vocês entenderam como um é inverso ao outro? Quando um sobe, o outro desce? Se vocês entenderam isso, minha missão na Terra está cumprida. Eu quero que vocês entendam porque isso daqui é básico. A gente tinha que aprender isso na escola pra gente nunca mais ouvir o Bonner falando no Jornal Nacional da taxa Selic do IPCA e a gente não fazer ideia do que ele tá falando pra gente. Agora você já entendeu? Você vai poder bater um papo com o Bonner e explicar pra ele, falar assim, Bonner,
Não tô concordando com isso que você falou aí da Selic, não? Então fechou. Qualquer coisa, me escreve aqui nos comentários e me avisa se você gostou desse vídeo também, que eu trago mais pra gente bater um papo sobre isso, tá bom? Um beijo e até a próxima!